Senhoras e senhores, boa tarde. É com grande satisfação que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná agradece a presença de todos e todas nesta solenidade de posse de desembargadores. Com a palavra, o presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, desembargador Luiz Fernando Tomasi Keppen. Pedindo a proteção ao Deus de todas as crenças e ao meu Deus, ao Deus que nos guia, declaro aberta a sessão solene de posse da excelentíssima doutora Cristiane Tereza Willy Ferrari e do excelentíssimo doutor Sérgio Luiz Creus para provimento ao cargo de desembargador deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Participam desta solenidade as excelentíssimas autoridades. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, desembargador Luiz Fernando Tomasi Keppen. Arcebispo Metropolitano de Curitiba, Dom José Antônio Peruso. Presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, doutor Frederico Mendes Júnior. Diretor da Escola Judicial do Paraná, desembargador Ramon de Medeiros Nogueira. Desembargadora Rosemarie Dietrich Pimpão, neste ato representando o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região. Reitor do Centro Universitário de Cascavel e vice-prefeito de Cascavel, doutor Renato Silva. Procurador de Justiça, doutor Humberto Eduardo Pucinelli, representando o Ministério Público do Estado do Paraná. Conselheira federal e advogada, doutora Graciela Yurque Marins, neste ato representando a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Paraná. Defensoria Pública do Estado do Paraná, doutor André Jamberardino. Presidente da Associação dos Magistrados do Paraná, doutor Gederson Suzin. Presentes também os membros da cúpula diretiva desta Corte, o nosso Corregedor-Geral da Justiça, desembargador Hamilton Mossi Correia, ouvidor, desembargador Rui Alves Henriques Filho. Agradecemos também ao desembargador Robson Marques Cury, na pessoa de quem cumprimentamos a todas as desembargadoras e desembargadores aqui presentes. Também honram com as suas presenças as seguintes autoridades: o desembargador Adilson Luiz Fures, do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região. Agradecemos ainda a presença do Dr. Oswaldo Canella Júnior, diretor-geral da Escola da Magistratura do Paraná. Agradecemos também os demais magistrados e magistradas aqui presentes. Procuradores de Justiça e promotores, advogados, autoridades militares e civis, os diretores e servidores deste egrégio tribunal, bem como familiares, amigos e convidados dos empossandos. Neste momento, tenho a honra de convidar Sua Excelência a desembargadora Lídia Maegima para conduzir ao plenário a empossanda doutora Cristiane Tereza Willy Ferrari. Tenho igual honra de convidar Sua Excelência, o desembargador Rosaldo Elias Pacanhã, para conduzir ao plenário o empossando o doutor Sérgio Luiz Creus.
Neste momento, convidamos os presentes para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro. Ouviram no Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor desta igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velho, és forte, impávido no colosso, e teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és bom, gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria mãe, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, olá, baruque, ostentas estrelado. Dedica o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas serves da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta. Nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és bom, gentil, pátria amada, Brasil. Em tempo, registramos a presença do senhor vereador Osias Moraes, primeiro secretário da Câmara Municipal, representando o Poder Legislativo Municipal nesta cerimônia. Neste momento, convido o Dr. Gederson Suzin, presidente da Associação dos Magistrados do Paraná, para proceder à entrega da toga aos familiares da doutora Cristiane Tereza Willy Ferrari, e convido o seu marido, doutor Marcelo Luiz Ferrari, e os filhos Ximene Willy Ferrari e Marcelo Luiz Ferrari Filho, que poderão vir ao centro do plenário, por gentileza. Vou quebrar o protocolo para também solicitar ao nosso presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, doutor Frederico Mendes Júnior, que acompanhe ao nosso querido doutor Gederson Suzin nesta homenagem, nessa cerimônia de entrega de toga.
Em tempo, agradecemos a presença do nosso segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, desembargador Fernando Antônio Prazeres. Neste momento, eu convido o Dr. Gederson Suzin, presidente da Associação dos Magistrados do Paraná, para proceder à entrega da toga aos familiares do Dr. Sérgio Luiz Creus, e convido a sua esposa, Rubiane Barbosa Creus, e as filhas, Nicole e Sofia Creus, que poderão vir ao centro do plenário. Também quebrando o protocolo, vou pedir ao desembargador Robson Marques Cury que acompanhe o Dr. Gederson nessa importante entrega. Respeitabilidade, a figura majestática. Só para ser lembrado que estava entregando tudo. Neste momento, tenho a honra de convidar a doutora Cristiane Tereza Willi Ferrari para, em pé, prestar a promessa legal. Prometo cumprir com honra e retidão as funções do cargo de desembargador para o qual fui nomeada, cumprindo a Constituição e as leis do país. Senhor secretário do Tribunal de Justiça, doutor José Luiz Faria de Macedo Filho, colherá a assinatura no termo de posse da eminente desembargadora. Com muita alegria, declaro a doutora Cristiane Tereza Willi Ferrari empossada no cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Uma salva de palmas à nossa mais nova desembargadora. Agora, é com também muita honra que eu convido o doutor Sérgio Luiz Creus para, em pé, prestar a promessa legal. Prometo cumprir com honra e retidão as funções do cargo de desembargador para o qual fui nomeado, cumprindo a Constituição e as leis do país. Senhor secretário do Tribunal de Justiça, colherá a assinatura no termo de posse do eminente desembargador. Caríssimo doutor Sérgio Luiz Creus,
declaro empossado no cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Meus parabéns. Neste momento, fará uso da palavra o presidente da Associação dos Magistrados do Paraná, doutor Gederson Suzin. Boa tarde a todos e todas aqui presentes. Eu gostaria de cumprimentar o excelentíssimo presidente desse egrégio Tribunal de Justiça, desembargador Luiz Fernando Tomassi Kepp, e em seu nome cumprimento todas as demais autoridades, desembargadoras, desembargadores, juízas e juízes, servidores, senhores e senhoras aqui presentes. Estimados colegas, Cristiano e Tereza, Willy Ferrari e Sérgio Luiz Creus. Não há como imaginar uma fala sincera, um discurso sincero, sem pensarmos numa espécie de projeção. Sim, porque a riqueza de uma mensagem, muito mais do que a sua eloquência, me parece que está na sua sinceridade. E mais sincera é uma palavra, quanto mais próximos estivermos da situação ou das pessoas a quem nos dirigimos. Em outras palavras, estando eu na situação de vocês, Cristiano e Sérgio, o que eu gostaria de ouvir? Pois digo o que sinto. Eu gostaria de receber, mais do que os parabéns, o reconhecimento de que valeu a pena. Vale a pena lutar pelo que é justo. Vale a pena lutar pelo que é certo. Aliás, em tempos como que vivemos, onde se procura relativizar tudo, onde se procura relativizar a moral, o belo, o justo, sobressai daí a importância dos valores que trazemos em nós e que norteiam as nossas escolhas, particularmente os valores cristãos, escoro maior frente às incertezas da nossa vida. Vale a pena não esmorecer diante dos obstáculos. A vida sem enfrentamentos, sem obstáculos, sem dificuldades, ela é apequenada. Percebam que é nos momentos de maiores dificuldades que crescemos como pessoa, que crescemos como seres humanos. Aliás, não por acaso que disse Dostoiévski, citado por Franklin, que temia ele somente uma coisa, não ser digno do seu tormento. E por que isso? Porque ele bem sabia que pelos seus tormentos, pelas suas provas, ele engrandecia. Daí a importância deles. Vale a pena termos a coragem de dizermos sim quando temos que dizer sim. De termos a coragem de dizermos não quando temos que dizer não. Isso quando confrontados estivermos em nossos valores fundantes. Uma das principais marcas dos homens e mulheres que por aqui passaram é justamente terem sido intransigentes com os valores que acreditavam. Trair um amigo é decepcionante, é triste. Mas trair a si próprio é ato de maldade para consigo. Vale a pena termos fé, porque bem sabemos que não em poucas situações das nossas vidas é ela que nos segura e reergue para seguirmos em frente. Por mais que saibamos o que seja justo, por mais que tenhamos a coragem de enfrentamento, sempre haverá situações em que nos sentiremos insuficientes. Sabe aquela sensação de incapacidade, apesar de ter sido feito tudo? Aí entra a fé, que a depender da sua força nos dá a certeza, e aqui relembrando aquela mensagem por demais conhecida das pegadas na areia, nos dá a certeza de estarmos sendo carregados, estarmos sendo protegidos. Enfim, estarmos com a firme convicção de que por mais que achemos que as coisas estejam perdendo o rumo, há alguém no plano superior que está no comando e quer o nosso melhor. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná hoje cresce.
sendo um dos maiores e mais eficientes tribunais do país, hoje se engrandece ainda mais com o ingresso de Sérgio Cristiano nos quadros do desembargador. Isso porque são pessoas que acreditam que vale a pena lutar pelo que é certo e pelo que é justo. A Associação dos Magistrados do Paraná lhes parabeniza por essa conquista. Parabeniza também os seus familiares, porque, como sempre digo aqui, muito se deve a eles. Que Deus os guie em sua nova etapa de vida. E, como mensagem final a todos, lembro aqui as palavras de Madre Teresa. Não ame pela beleza, pois um dia ela acaba. Não ame por admiração, pois um dia você se decepciona. Ame apenas, pois o tempo nunca poderá acabar com um amor sem explicação. Obrigado. Falará em nome dos membros desta Corte o desembargador Gilberto Ferreira. Excelentíssimo senhor presidente deste tribunal, desembargador Luiz Fernando Tomás de Keppe, meu ocasional adversário político nas últimas eleições, mas meu sempre estimado e perene amigo. Na sua pessoa e na do nosso arcebispo, que nos honra com sua presença, Dom José Antônio Peruso, eu peço licença para cumprimentar todos os integrantes da mesa, todos os meus amigos, os meus colegas desembargadores, as autoridades que já foram nominadas e as não nominadas, os familiares, as pessoas que se encontram na plateia, amigos, parentes, a minha amada esposa Margarete e, finalmente, os meus dois grandes amigos, a Teresa Willy Ferrari e o Sérgio Luiz Kreuz. A palavra correta ele me ensinou. Kreuz. Depois ele vai dizer se eu acertei ou não. Senhoras e senhores, na antiga Roma, um juiz chamado Eleutérios se destacou por seu senso de justiça, coragem e bondade. Era ele um homem culto e dedicara a sua vida às causas da justiça. Agora estava velho, enxergava pouco, tinha a saúde combalida, caminhava lentamente. Certo dia recebeu uma correspondência do imperador. No documento régio, Sua Alteza lhe concedia o, aspas, decreto de jubilamento, aspas, por motivo de idade avançada, e assinalava o prazo de 3 dias para a conclusão dos processos e entrega das chaves de sua modesta sala de trabalho. No texto, porém, nenhuma palavra de reconhecimento, nenhuma condecoração, nenhum muito obrigado. Dentre os processos que tinha para julgar, um se destacava. Era o de Nicanor. Nicanor estava preso por assassinato. Segundo se sabia, boca pequena, Nicanor fazia parte de uma poderosa organização criminosa. O juiz Eleutério estudou atentamente os autos e concluiu que as provas não eram suficientes para a condenação. Havia dúvida, e na dúvida não poderia condenar. Bateu-lhe à porta o chefe da guarda policial. Preciso com urgência falar com Vossa Excelência. Pois não, pode falar. Tenho más notícias. Nosso serviço de inteligência acaba de descobrir que estão tramando a sua morte. Segundo foi apurado, Nicanor foi designado para matá-lo, tão logo saia da prisão, se for absolvido. Obrigado pela informação. Ser-lhe-ei sempre grato. O policial foi embora, era tarde, hora de dormir. Eleutério deitou, mas não conseguiu pegar no sono. As provas não permitiam uma condenação.
Entretanto, se absolvesse, certamente estaria cavando o buraco de seu próprio túmulo por libertar o assassino que iria matá-lo. Se condenasse, a morte seria de sua consciência e significaria uma mancha negra na sua alva carreira de juiz. Se deixasse de julgar, seria um covarde, um indigno de si próprio. Na manhã seguinte, Eleutérios compareceu ao tribunal e ditou o veredicto. O Império Romano declara não haver provas para condenar Nicanor, que ele seja posto imediatamente em liberdade. Nicanor agradeceu ao juiz por seu senso de justiça e se afastou. À tarde, Eleutérios foi vítima de uma emboscada e foi assassinado. O assassino foi preso em flagrante, ainda com a arma do crime. Era Nicanor. No bolso de Eleutérios foi encontrado o decreto de jubilamento, manchado de seu sangue. Senhoras e senhores, os juízes que hoje chegam ao tribunal, Cristiane e Sérgio, são da estirpe do juiz Eleutérios. Como ele, são corajosos, justos, cultos, e jamais deixaram de julgar, deixaram ou deixarão de julgar, fossem ou sejam quais fossem as suas dificuldades. Cristiane, nascida em Curitiba, é filha de Wilson Willi e de Lourdes de Vilatório Willi, ambos já falecidos. Wilson Willi foi um grande magistrado, legou à sua filha a dignidade de seu caráter, a humildade, a bondade, a disposição para o trabalho e, sobretudo, o respeito pela lei e pela justiça. Cristiane cresceu respirando o direito, ouvindo o pai datilografar na máquina de escrever e trabalhando até altas horas da noite à luz de lampião, porque naqueles idos tempos, em reserva, a luz que abastecia a cidade era desligada às 22 horas. Wilson Willi foi juiz da cidade de Bela Vista do Paraíso por quase 20 anos, tempo suficiente para se sagrar dono dela, por uso capião, evidentemente. Embora Cristiane pudesse vir para a capital por merecimento, atributo que nunca lhe faltou, preferiu ficar em Londrina, cuidando dos pais, já idosos, chegando agora ao tribunal pelo critério de antiguidade, após 33 anos de excelentes e meritórios serviços prestados ao Poder Judiciário do Paraná. Cristiane é daquelas juízes que no conflito entre o direito e a justiça, decide pela justiça. De alma bondosa, por mais rigoroso que possa ser o inverno, e por maior que seja a escassez de alimentos, ela tira o casaco do corpo e o pedaço de pão que lhe resta e os entrega ao que tem frio e ao que passa fome. Cristiane é casada com Marcelo Luiz Ferrari e tem 2 filhos, a médica Ximene e o já quase advogado, Marcelo Filho, e um irmão, José Willi Neto. Começou a carreira como juíza substituta na comarca de Santo Antônio da Platina, passando depois por Siqueira Campos, Congonhas, Jacapitã, Arapongas e nos últimos 27 anos por Londrina. Cristiane vem para ocupar a vaga deixada por outro extraordinário magistrado, o desembargador Luiz Lopes. O desembargador Luiz Lopes foi um julgador combativo, defensor ferrenho dos princípios éticos e morais, não só nos processos em que julgava, mas em tudo que dizia respeito ao Poder Judiciário e ao dinheiro público. Com certeza, o Tribunal de Justiça do Paraná muito lhe deve. Sérgio Luiz Creus, nascida em Campinas das Missões, Rio Grande do Sul, é filho de Romeu Jacó Croix e de Maria Terezinha Croix, tendo 6 irmãos, Artêmio, Leani, Marise, Sandro, Juliana e Roseli, esta residente na Itália. É casado com Rubiane Barros Barbosa Croix, dedicada e destacada servidora do Tribunal Regional Eleitoral, e pai de Nicole, estudante de Medicina, e de Sofia, estudante de Direito. É homem altamente religioso e fanático torcedor do Internacional de Porto Alegre. Começou a carreira como juiz substituto da comarca de Medianeira, passando depois por Campo Largo, Nova Londrina, Toledo, Cascavel, até chegar a esse tribunal, primeiro como juiz substituto em 2º grau, e agora como desembargador. Sérgio tem um currículo gigantesco, mas por brevidade, registra apenas ser mestre em Direito, com especialização pela Universidade Clássica de Lisboa. Autor e coautor de livros, palestrante renomado, presidente da Comissão Estadual Judiciária de Adoção, coordenador do projeto Adote, aplicativo de adoção desse tribunal, e do Encontro Nacional de Preparação Online para Pretendentes à Adoção do Paraná, do TJ Paraná.
e membro do CONSIGE, Conselho de Supervisão das Varas da Infância e da Juventude. Sérgio é um magistrado conhecido nacionalmente por sua dedicação às causas da justiça e da infância e juventude. Em Cascavel, com auxílio do Ministério Público, servidores e município, criou o maior programa de acolhimento familiar da América Latina. Esse programa tem por objetivo colocar a criança em situação de risco, não em abrigos convencionais, os antigos orfanatos, mas numa casa-lar. Nessa casa, mediante uma gratificação, a família passa a cuidar da criança. Com isso, nasce entre ambas uma relação de afeto, o que é altamente benéfico para a criança. Também foi dele aquela que talvez tenha sido a primeira decisão no Brasil a permitir a uma criança a dupla paternidade. A criança amava o pai de sangue e o adotivo, que era seu padrasto. A legislação não permitia o duplo registro, falava apenas em averbação. Sérgio, então, acolhendo o parecer do ilustre promotor de justiça, doutor Luciano Machado de Souza, determina que no registro do menino fosse acrescentado o nome do pai socioafetivo, assegurando a ele, a esse menino, todos os direitos inerentes à paternidade, inclusive hereditários, e o de ter como avós os pais de seu novo pai. Mas Serginho, como chamamos entre amigos, tem uma outra qualidade que, por dever de ofício, devo destacar. Ele é um goleador nato, daqueles que, estando em campo, o placar nunca fica em branco. Num certo jogo do Campeonato Brasileiro entre magistrados, Serginho, evidentemente injustiçado, estava no banco de reservas. O jogo estava empatado e esse resultado eliminaria a Amapar do campeonato. Faltavam 2 minutos para terminar a partida e o treinador, teimoso como todos são, nada de mexer no time. Aí não resisti e fui até ele. Põe o Serginho, ele vai fazer o gol da vitória, ponha. O treinador, então, meio a contragosto, fez a mudança. Na primeira bola que o Serginho pegou, mandou-a para o fundo das redes. A Amapar venceu o jogo e, na sequência, tornou-se campeão do torneio. Sérgio ocupa aqui a vaga deixada pelo querido desembargador Vicente Delprete Misurelli. Misurelli foi um notável jogador e uma pessoa de alma extraordinária, sempre preocupado com a miséria humana. Ele nos deixou recentemente. Quando falava aos juízes nos cursos de especialização da IMAP, da qual foi coordenador, não raro arrancava lágrimas dos ouvintes, tamanha era a sua eloquência filosófica. Ele, com todas as dificuldades que a sua debilitada saúde lhe impunha, viajou o mundo, sempre pelos lugares menos acessíveis, como nos arrozais da China e no interior da África, tendo visitado uma tribo que só se alimentava de sangue bovino. Disse ele, a nossa querida Clorice, historiadora da Amapar e do TJ, na revista Tog Literatura, número 5, ano 2010, aspas, é necessário viver a pisar a terra, marcar o solo e permitir que do barro tocado verta o sumo energético do acontecer. Quando os olhares orientam a um novo porto, o horizonte se agiganta, linhas próximas a garantir os sonhos. Meus queridos desembargadores, Cristiano e Sérgio, que essas linhas próximas do horizonte, que agora se alongam a garantir os sonhos de vocês, nesta nova jornada de suas vidas, sejam de muita alegria, de muito sucesso e, sobretudo, de muito fazer justiça. Nós, desembargadores, seus colegas, os recebemos de braço aberto. Sejam bem-vindos e muito felizes. Muito obrigado. Neste momento, convidamos para uso da palavra o arcebispo metropolitano de Curitiba, Dom José Antônio Peruso. Há pouco, o senhor presidente da mesa e do nosso tribunal sussurrou-me que eu seria convidado a falar. Tremi um pouco, mas lembrei da frase mencionada de Dostoiévski que eu teria que ser digno dos tormentos.
e decidi falar com a intenção de arrumar um tempinho para a brevidade. Falarei pouco. Mas o que gostaria de dizer, e com gratidão ao senhor presidente pela amabilidade, já há tempos que eu conheço e sempre encontrei este traço no modo dele se expressar. Mas o que eu gostaria de dizer? Eleutérios, bem lembrado, entre um conflito de verdades, preferiu ser justo. E a justiça não é apenas um conceito, embora se debata muito hoje entre garantistas e consequencialistas e outros. São temas que eu leio em colunas de jornais, eu não sou da área. Mas muito mais do que conceptualizações, gostaria só de lembrar que a lei e a justiça é tanto mais justa quanto mais atenções tiver aos mais fracos. Não se trata apenas de regras e de normas, mas os mais fracos não são capazes de sozinhos fazer valer direitos que são iguais para todos. Eu gostaria então de recomendar ao meu amigo, Dr. Sérgio, já de muitos tempos nos conhecemos, e também a senhora, doutora Cristiane, que no exercício de algo tão fundamental quanto é pronunciar o melhor modo da verdade, do direito e da justiça, que nunca se pensem suficientes no que conhecem de teorias, que nunca pode faltar, é preciso estudar sempre, mas que se deixem inspirar por aquelas verdades que nem sempre são pronunciadas, mas definem até a sacralidade da pessoa. Quando entraram aqui, se quiserem lembrar, houve uma abertura solene, depois entoamos o hino, depois tudo ritualizado, não? O padrinho, a madrinha, introduziu os escolhidos e os nomeados, vestiram-nos. A veste é símbolo da identidade, não apenas de um tecido que envolve um corpo. Se quisermos falar quase de uma nova identidade, transfigurada por uma missão, a de ser justos. Alguém falou que tudo é relativizado, e é. Então, quem pode pronunciar palavras e verdades que sejam maiores do que as relativizações? Aqueles que, para além dos textos e das teorias, também se deixam iluminar por uma verdade maior que eles mesmos. Então, caríssimo amigo, doutor Sérgio, doutora Cristiane, Sérgio Kreutz, doutora Cristiane, se quiserem se deixar iluminar pela fé em Deus, terão muito mais chances de ser nobremente humanos. Que Deus os abençoe e os inspire sempre. É isso. Para fazer o seu pronunciamento, o empossado desembargador
Sérgio Luiz Crespo, por gentileza. Excelentíssimo senhor desembargador Luiz Fernando Tomasi Keppen, presidente deste egrégio Tribunal de Justiça do Paraná, na pessoa de quem quero saudar todos os eminentes desembargadores e desembargadoras deste tribunal. Vossa Reverendíssima Arcebispo Metropolitano de Curitiba, D. José Antônio Peruso, muito feliz com a sua presença e já lhe digo que procurarei seguir os seus conselhos proferidos nesta tribuna. Cumprimento também o desembargador, o doutor Frederico Mendes Júnior, nosso querido presidente da Associação dos Magistrados do Brasil. Cumprimento o desembargador Ramon Medeiros Nogueira, a desembargadora Rosemarie Pimpão, neste ato representando o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, com quem já tive diversas reuniões e desenvolvemos, inclusive, um projeto de aprendizagem para adolescentes, em parceria com o Tribunal Regional do Trabalho. Cumprimento também meu querido amigo Renato Silva, vice-prefeito de Cascavel, neste ato também representando o prefeito Paranhos. Cumprimento o procurador de Justiça, doutor Humberto Eduardo Puccinelli, em nome de quem saúdo todos os membros do Ministério Público desse Estado. Também o doutor André Jean Bernardino, em nome de quem eu quero saudar todos os defensores públicos. Também quero cumprimentar a doutora Graciela Yurki Marins, neste ato representando a Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Paraná. Também quero cumprimentar o Dr. Gederson Suzin, nosso presidente da Associação dos Magistrados Paranaenses. Também quero cumprimentar a minha querida e estimada amiga, desembargadora Cristiane Willi Ferrari, que hoje também é empossada. Saúdo igualmente seu marido Marcelo, seus familiares, seus amigos. Saúdo também uma saudação muito especial à minha esposa, Rubiane, minhas filhas Nicole e Sofia, em nome de quem saúdo também meu sogro, Geraldo, e minha sogra Zilda, e todos os meus cunhados. Saúdo também de modo particular meus pais, Romeu e Maria, que estão aqui presentes, que me alegram e honram com essa presença. Também meus estimados irmãos, Artêmio, Leane, Marise e Sandro, que aqui estão presentes, e também o Juliano e a Roseli, que não puderam comparecer. Mas também meus sobrinhos e minhas sobrinhas. Saúdo também meu estimado amigo Itacir Antunes dos Santos, oficial de justiça, em nome de quem quero saudar todos os servidores e servidoras deste Tribunal de Justiça. Estimados amigos, amigas, senhoras e senhores, é com um misto de alegria e de muita emoção que hoje assumo o cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná. Venho do Rio Grande do Sul, de um pequeno, mas acolhedor município de Campina das Missões, no noroeste do estado, quase na divisa com a Argentina. Nasci numa pequena localidade rural chamada Linha Amadeu Norte, uma colônia de descendentes de imigrantes alemães.
Em minha casa, na minha infância, falávamos alemão. Português só aprendi na escola. Como dizia o escritor e psicanalista Rubem Alves, eu cheguei onde cheguei porque tudo que planejei para a minha vida deu errado. E isto é a pura verdade. Meu primeiro plano era ser padre. Ficava fascinado com a cultura e a inteligência do padre que, de vez em quando, vinha na pequena localidade celebrar missas e fazia sermões eloquentes, demonstrando ter muita cultura. Para fugir da roça, na primeira oportunidade, resolvi partir para o seminário. Parodiando as palavras do poeta e cantor Victor Mateus Teixeira, para muito longe se vai, depois chora de saudades do papai e da mamãe. Era mocinho, ainda me lembro. 11 anos completei. Resolvi sair de casa. Clareava o dia e me aprontei. A minha mãe me perguntou: diga, meu filho, para onde vai? Não respondi, só dei-lhe um beijo. E abracei meu velho pai. Ao despedir, choram os que ficam. Também chora quem se vai. Pois bem, aos 11 anos, deixei meus pais, meus irmãos, e parti para um seminário na cidade de Criciúmal, no Rio Grande do Sul, para nunca mais voltar a morar com a minha família. Voltava somente para visitar os pais e irmãos nas férias escolares. Depois dos 12 aos 14 anos, passei por Corupá, Santa Catarina. Lá conheci e fiz muitos amigos, amizades de infância e de adolescência, que permanecem íntegras até hoje. Entre eles, alguns estão aqui hoje. Marcos Beber, de Pomerode, Antônio Miguel Klutkowski, de Jaraguá do Sul, Álvaro Périos, de Campina das Missões, e Celerino Rauber, de Brusque. Depois de Corupá, terminando o primeiro grau, hoje ensino fundamental, viemos todos para Curitiba, na Vila Auer, onde hoje está situada a ESIC, onde completei o ensino médio. Em 83, já com o ensino médio concluído, ingressei no noviciado Nossa Senhora de Fátima, em Jaraguá do Sul, onde me tornei religioso. Em 1984, comecei o curso de filosofia na cidade de Brusque. Até aqui, como já disse, meu único plano de vida era me tornar padre. Deus, no entanto, tinha outros planos para mim. A filosofia, embora por poucos meses, me fez ver a vida de outra forma. Quando resolvi deixar a vida religiosa, no meio daquele ano, não tinha noção do que a vida me reservava. Um de nossos professores do primeiro ano de filosofia, Dr. João Leal, um promotor de justiça de Brusque, lecionava a disciplina de introdução ao estudo do direito. Aquelas aulas me fascinavam e despertaram em mim o interesse pelo direito. Certo dia, criei coragem e fui me aconselhar com ele. Recebi dele o incentivo, a palavra de coragem de um professor na verdadeira acepção da palavra. Saí de seu gabinete convencido de que minha vocação estava no direito. No meio daquele primeiro ano de filosofia, aos 19 anos, abandonei o seminário, voltei para Curitiba tentar a vida. Chegando em Curitiba, fui acolhido por um amigo de infância e de seminário, que morava na casa do estudante universitário, Céu. Meu amigo Álvaro Périos, que hoje aqui se faz presente com sua esposa Nídia. Dormia no chão do seu quarto na Céu,
até conseguir uma cama num beliche, num dormitório conhecido como Pombal. Provavelmente meu estimado amigo desembargador Gilberto conhece bem o que era esse local. Pombal, porque as pombas chegavam e quando a gente chegava lá estava tudo sujo de... Enfim. Esse local era reservado para os estudantes pobres que não tinham condições de pagar o aluguel. Sem dinheiro, sem emprego e sem experiência profissional. Consegui me matricular num cursinho para, o final do ano, tentar o temido vestibular de Direito. No final do ano, consegui um emprego no Bamirindos. E no início do ano seguinte, fui aprovado no curso de Direito da Universidade Federal do Paraná. As coisas começavam a melhorar. Morava na casa do estudante universitário. Cada quarto tinha 2 estudantes. O meu companheiro de quarto, que a gente carinhosamente chamava de Véia, era outro amigo de infância, Silvestre Teodoro Reis, que hoje também aqui me honra com a sua presença. Fiz muitos amigos na CEL, entre eles Jaime Seulin e o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho, meu querido amigo Adilson Funes. Também me honram com as suas presenças. Foram anos difíceis, de muito esforço, sacrifício e privação, mas essenciais para a minha formação. Como disse no início, quase tudo que planejei não deu certo. Tentei ser advogado, não prosperei. Tentei ser pequeno empresário, também fracassei. Em 1990, fui aprovado no concurso para a magistratura estadual, assumindo minhas funções em julho de 1991, como juiz substituto da comarca de Medianeira, onde fui acolhido pelo Dr. Albino de Brito Freire e o hoje desembargador Renato Naves Barcelos. Permaneci apenas alguns dias e fui removido para Campo Largo. Em seguida, em 1992, fui promovido para o cargo de juiz titular da comarca de entrância inicial de Nova Londrina, onde permaneci por aproximadamente 3 anos e meio, sucedendo o estimado amigo e magistrado exemplar, hoje desembargador Sigurd Roberto Benson. Foram anos de muito aprendizado e amizades que permanecem, entre elas a do meu amigo Deilton Nicolau da Silva, mais conhecido como Banha, que hoje também me honra com a sua presença. Em Nova Londrina, cheguei solteiro, assim como meu antecessor, desembargador Sigurd, e saí de lá quase casado. Estava noivo. Foi lá que conheci a minha esposa Rubiane, na época ainda uma adolescente. Como diz o poeta, minha vida se tornou muito especial a partir do momento em que te conheci. Não sei se foi amor à primeira vista, só sei que foi amor. Tenho vontade de viver, sonhar, amar, ser para sempre feliz, eu e você. Afinal, é você quem completa a minha vida, sem você, minha vida fica com um vazio muito grande. Vazio esse que só se preenche quando você está comigo, quando está em meus braços. Te amo, meu amor. No final de 1995, fui promovido para a comarca de entrância intermediária de Toledo, onde permaneci por apenas 1 ano, como juiz titular da primeira vara civil, sucedendo também amigo e grande magistrado, hoje desembargador Adalberto Jorge Xisto Pereira. No ano seguinte, novamente, fui promovido para a comarca de entrância final
de Cascavel, seguindo os passos do meu estimado amigo e irmão que a magistratura me deu, o meu padrinho, o desembargador Rosaldo Elias Pacanhã. Cheguei em Cascavel como juiz de direito substituto. Meu projeto era ficar alguns meses e, assim que surgisse a primeira oportunidade, pedir remoção para Curitiba, como, aliás, era a prática daquele tempo. Deus, no entanto, tinha novamente outros planos para mim. Com a criação da Vara da Infância e da Juventude na comarca de Cascavel, por falta de opções, assumi a titularidade desta vara, já que os mais antigos não se interessaram. Jamais imaginei que seria juiz da infância e da juventude. Sempre pensei em ser juiz da vara civil, uma vez que dava muito mais prestígio perante a sociedade e o Tribunal de Justiça. Logo percebi, no entanto, que na vara da infância e da juventude eu poderia, com o trabalho articulado com a rede de proteção, mudar o destino das pessoas, em especial de crianças e adolescentes. Apesar de todas as dificuldades iniciais de uma vara recém-criada, que sem espaço físico tinha, muito menos móveis e servidores, aos poucos, com auxílio da prefeitura, a vara foi sendo estruturada. Fomos desenvolvendo diversos projetos com apoio do município, do Ministério Público e da sociedade de Cascavel. Implantamos o primeiro projeto de apadrinhamento afetivo do Paraná, para dar suporte às crianças e adolescentes acolhidos, quando essa modalidade de apoio sequer estava prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. Desenvolvemos um projeto de combate à evasão escolar, que até hoje está em pleno funcionamento. Criamos um programa de cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto para adolescentes autores de práticas infracionais. Desenvolvemos o projeto Entrega Consciente para uma Adoção Legal, destinada às mães que quisessem entregar seus filhos para adoção, de forma consciente e segura, quando esse procedimento também ainda não estava previsto na legislação. Em 2006, iniciamos o primeiro serviço de acolhimento familiar do Paraná, substituindo os abrigos, os orfanatos, por acolhimentos em famílias. As crianças e adolescentes, quando afastados de suas famílias de origem, já não vão mais para os lugares frios, solitários dos abrigos. Vão para os braços calorosos e afetivos de famílias previamente selecionadas e preparadas. O serviço cresceu e se tornou o maior serviço de acolhimento familiar do Brasil e da América Latina, graças a pessoas como minha amiga Neuza Ceruti, coordenadora por vários anos deste serviço, que hoje também me honra com a sua presença. Muito obrigado, Neuza. Um serviço público desse porte não se faz sozinho. Por isso é preciso reconhecer o empenho do Ministério Público, em especial na pessoa do Dr. Luciano Machado de Souza e também da doutora Larissa Raik Vitorassi Batistin. Inegável o esforço de Cascavel ao longo de diversas administrações bem-sucedidas. Por mais de 15 anos, assim como o desembargador Rosaldo, fui professor da Univel, a primeira faculdade privada de Cascavel, aqui representada pelos seus diretores Renato Silva e Valdir Buozzi. Lembro com saudades desse tempo. Lembro, inclusive, do tempo em que nós chegávamos na faculdade, à noite, principalmente, e nós encontrávamos o carinho da pedagoga Vera Lúcia Paulin, que hoje também me honra com a sua presença. Muitas foram as atividades e os projetos que ficaram. Foi também em Cascavel que tive o privilégio de conhecer, conviver
e cultivar a amizade com o então Padre José Antônio Peruso, hoje arcebispo metropolitano de Curitiba, e também do Padre Reginei José Módulo, por nós todos carinhosamente chamado de Padre Zico, hoje Dom Zico, bispo auxiliar desta arquidiocese, que muito em mim engrandece com as presenças. Por mais de 20 anos, fui feliz em Cascavel. Enquanto morava naquela cidade acolhedora e progressista, nasceram minhas amadas filhas Nicole, Elise e Sofia, que fizeram com que a minha vida tivesse um outro sentido. Me fizeram, certamente, uma pessoa melhor. Amo vocês, filhas. Construímos a nossa família. Por isso, minha gratidão ao querido povo de Cascavel. Em especial ao Clube da Justiça, que eu frequentava todas as semanas e que aqui hoje vieram em caravana, liderados pelo meu estimado amigo Itacir Antunes dos Santos. Grato por terem acolhido este forasteiro com as bênçãos da Mãe Aparecida, como diz o hino da cidade. Em 2016, Deus novamente tinha um propósito que não estava nos meus projetos de vida. Estava muito tranquilo em Cascavel, com os serviços da vara rigorosamente em dia, com uma rotina estabelecida. Numa manhã de sábado, porém, quando já me preparava para mais um torneio de futebol no Clube da Justiça, recebo um telefonema do desembargador Rogério Canayama, recém-eleito Corregedor-Geral da Justiça, convidando-me para ser juiz auxiliar da Corregedoria. Aceitar o convite implicaria deixar Cascavel e mudar para Curitiba. Foram dias de muitas incertezas, dúvidas e discussões familiares, até que juntos resolvemos aceitar o desafio. Em fevereiro de 2017, mudamos para Curitiba. Foram anos difíceis, desafiadores, mas extremamente proveitosos e de muito aprendizado. Na Corregedoria Geral da Justiça, encontrei pessoas extremamente comprometidas e competentes. Para além das atividades correicionais, sempre com a liderança firme do incentivo do desembargador Canayama, foi possível avançar nos projetos, nos serviços de acolhimento familiar no estado do Paraná, que hoje é referência nacional nesta modalidade de acolhimento. Juntamente com o CONCIG, sob a liderança segura do desembargador Fernando Bodziak, da EJUDE, liderada pelo desembargador Ramon de Medeiros Nogueira, com o Grupo de Apoio à Adoção de Curitiba, desenvolvemos o primeiro encontro nacional para pretendentes à adoção, hoje com mais de 16 mil pessoas certificadas de todo o Brasil. Também criamos o primeiro aplicativo de adoção do Brasil, o A.DOT, em profícua parceria com o Grupo de Apoio à Adoção, aqui representado pela Adriana Milkiewicz, também presente, que permitiu a adoção de mais de 140 crianças e adolescentes que provavelmente, em razão da sua invisibilidade, não teriam encontrado suas famílias. Minha gratidão ao desembargador Canayama. Minha gratidão também ao desembargador José Augusto Gomes Aniceto, que me convidou para continuar por mais um período na Corregedoria, sempre incentivando a continuação e a ampliação dos projetos. Aos colegas magistrados, juízes auxiliares das duas gestões, servidores com os quais tive o privilégio de conviver e aprender, minha gratidão. Depois de 4 anos na Corregedoria, voltei à jurisdição em 2001 e, mais uma vez, Deus foi extremamente generoso comigo. Permitiu que iniciasse minhas funções no 2º grau como juiz substituto da 11ª Câmara Civil, com competência para matérias de família, sucessões, infância e juventude.
Fui acolhido por magistrados altamente qualificados, sérios, comprometidos, sensíveis, afetuosos e que me permitiram um grande aprendizado. Minha eterna gratidão à desembargadora Lenice Botstein, ao desembargador Rui Mugiati, ao desembargador Sigurd Roberto Benson, ao desembargador Fábio Dalla Vecchia, ao desembargador Rogério Etzel, também aos desembargadores Fernando Bodziak e Roberto Antônio Massaro, que passaram neste período por aquela Câmara. Registro minha especial gratidão à desembargadora substituta, a doutora Luciana Custódio Ludovico, que com paciência e generosidade me ensinou e auxiliou, principalmente nos primeiros momentos dessa nova função. Minha gratidão também aos amigos do futebol de todos os sábados. Destaco aqui, em nome dos quais quero saudar a todos os que nos sábados nos encontramos lá na Amapá de Piraquara. Meus queridos amigos, desembargador Gilberto Ferreira, desembargador Luiz Carlos Gabardo, desembargador Fernando Paulino da Silva Wolff, desembargador Vitor Roberto Silva, desembargador José Camacho Santos, desembargador Rosaldo Pacanhã, desembargador Sérgio Arinhar, desembargador Laerte Ferreira Gomes e todos os magistrados que lá comparecem aos sábados. Muito obrigado pela amizade e pelo companheirismo. Se hoje estou ascendendo ao cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná, tenho a consciência que devo a maior parte aos que comigo estiveram, trabalharam e conviveram nestes anos todos. De modo que quero registrar aqui o especial agradecimento aos meus colaboradores do gabinete. Registro minha gratidão à valorosa equipe, composta por Carla Raíssa Novakoski, Mariana Guedes Oliveira, Sabrina Cunha Kesikowski Reis, Bárbara Adria e Vinícius Bisonin. E faltou ainda o Diego, que muitas vezes, no anonimato, cumpriram exemplarmente seu dever de servir a comunidade. Registro minha gratidão aos colegas magistrados, em especial aos desembargadores substitutos, que nestes últimos anos, estiveram comigo nas conversas diárias, na amizade, no companheirismo, que tornaram os dias mais leves e mais felizes. Minha homenagem aos membros do Ministério Público, em especial grandes promotores com os quais tive o privilégio de trabalhar, entre os quais destaco o Dr. Luciano Machado de Souza, doutora Luciana Lorenz, doutora Hermínia Dorigan de Matos Diniz, doutora Larissa Batistin, doutora Luciana Lineiro, entre tantos outros com os quais tive o privilégio de trabalhar e principalmente aprender. Aos advogados, minha homenagem e meu respeito. Na caminhada, conheci advogados, muitos advogados. Alguns deles tornaram-se amigos. Registro aqui a presença de vários. Júlio Morbach, Luiz Knob, Rodrigo Tesser, Namur Vanzin, Bruno Domingues, entre outros. Minha gratidão aos desembargadores desta corte, que me elegeram para exercer o honroso cargo de desembargador. Farei de tudo para honrar as funções do cargo e exercê-lo com dignidade, respeito, honestidade e espírito público, procurando sempre a justiça e honrar o Tribunal de Justiça do Paraná. Assumo a cadeira que foi ocupada até o final do ano passado por um grande magistrado, desembargador Vicente Del Prete Misurelli. Magistrado íntegro, honesto, culto, e apesar de todas as dificuldades de saúde nos últimos anos de vida, manteve-se sempre bem-humorado e ativo. Por 16 anos, honrou a magistratura paranaense, ocupando o cargo de desembargador. Aos seus familiares, meu respeito e minha homenagem. Minha gratidão à minha família,
a minha esposa, que por mais de 27 anos me acompanha, também com energia positiva, leve e alegre. Minhas queridas filhas, Nicole e Sofia, que também se privaram de seus amigos para nos acompanhar na caminhada. A meus pais, hoje aqui presentes, me ensinaram os primeiros passos, as primeiras palavras, me amaram primeiro. O que eu guardo de vocês não são as palavras e nem os conselhos, mas os exemplos. Os valores da família, da honestidade, da tolerância, da verdade e da religiosidade. Se hoje estou aqui ascendendo na carreira da magistratura, devo a vocês. Devo a vocês. Nem sempre estiveram comigo, mesmo separados pela distância física, mas nunca pela distância afetiva e espiritual. Sempre me apoiaram, me fizeram levantar nas horas em que fracassei, me apoiaram em tudo. Obrigado, queridos pais. Aos meus irmãos, Artêmio, Leane, Marise e Sandro, seus familiares que estão aqui, e também aos irmãos Roseli e Juliano, que mesmo longe torcem por mim. Graças a Deus e pelo exemplo e firmeza de nossos pais, somos unidos, mesmo na distância física. Muito obrigado a todos. Finalmente, a mais importante gratidão devo a Deus, que nestes anos todos me deu saúde, confiança, estímulo, colocou estas pessoas maravilhosas no meu caminho, que me iluminou e é a razão de nossa vida, e que tu, Senhor, sejas meu juiz e que me ensines sempre a julgar, procurando com todo ou nada que sou, decidir como decidirias, perdoando sem encorajar o erro, punindo sem tornar pior quem errou, dando a seu dono, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, na prece de um juiz. Queridos amigos e amigas, sou hoje o que sou porque tive vocês no meu caminho. Sou um pouquinho de cada um de vocês. Muito obrigado. Para fazer o seu pronunciamento, convidamos a empossada desembargadora Cristiane Tereza Willy Ferrari. Excelentíssimo senhor Dr. Luiz Fernando Tomasi Keppen, digníssimo desembargador-presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, na pessoa de quem cumprimento as demais autoridades que integram a mesa e demais autoridades aqui presentes. Senhores desembargadores, senhoras desembargadoras, senhores magistrados e magistradas, senhores servidores e servidoras, queridos familiares e amigos, senhoras e senhores. E minha especial saudação ao desembargador Sérgio Luiz Creus, meu colega empossado, por quem externo meu respeito e reconhecimento ao competente trabalho que tem desenvolvido no exercício da magistratura do Paraná
e com quem tenho a honra de tomar posse nesta data, desejando-lhe muita força, bênçãos e sucesso nesta nova fase de sua carreira e de sua vida. Foram mais de 33 anos de caminhada desde meu ingresso na magistratura. Não vou dizer que parece ter sido ontem, porque a caminhada foi longa e árdua para chegar até este momento. Cada passo, com suas dificuldades, foi o humus para o meu crescimento pessoal e profissional. E ainda há muito para seguir aprendendo. Este é um dia de grande alegria para mim e para a minha família, pois representa o reconhecimento do resultado de meu trabalho. Chego a este egrégio tribunal com muita humildade, para continuar a servir e aprender, e espero poder acrescer a esta corte. Os minutos que me cabem nesta fala poderiam ser todos tomados para agradecer, pois tenho muito que agradecer. E como não poderia deixar de ser, agradeço a Deus pelas bênçãos, dentre tantas, da oportunidade de servir a magistratura, pela família e pelos amigos de que me proveu. Agradeço aos meus pais, que Deus os tenha, Wilson Willi, magistrado que serviu a magistratura do Paraná por muitos anos, com muito comprometimento e que foi a minha fonte de inspiração. Homem de origem humilde, trabalhador, de pulso firme, de regras rígidas, mas de grande coração, que sempre agiu com retidão. A minha mãe Lourdes, mulher exemplar, que foi o pilar de apoio da família e que com muito carinho e amor cuidou de nós. Eu e meu irmão José, graças aos nossos pais e familiares, somos pessoas de caráter, e isso é o reflexo do lar de onde viemos e que continuaremos a honrar. Agradeço aos meus filhos, Ximene e Marcelo Filho, pela compreensão dos momentos em que não pude me fazer presente. Mas não foi por falta de amor, porque ausente nunca fui. Espero deixar para eles um bom exemplo. Agradeço de forma muito especial ao meu marido Marcelo, meu companheiro de quase 40 anos, que relegou muitas oportunidades profissionais para manter a família unida, me acompanhando e me apoiando em cada instante, e com quem quero viver e continuar a contar enquanto Deus nos permitir. Agradeço aos meus familiares, aos meus amigos, e como ninguém se faz sozinho, também agradeço aos servidores, funcionários e estagiários que muito me auxiliaram e continuarão a me auxiliar. Também agradeço aos membros do Ministério Público, advogados, procuradores, defensores públicos, com quem laborei nestes anos de profissão, mantendo convivência harmosa e produtiva, que nos possibilitou o desenvolvimento de um trabalho com dignidade e em prol da sociedade e do interesse público. Deus me permitiu chegar até aqui, me cercando de uma família maravilhosa, dos melhores amigos e de funcionários e servidores muito dedicados e fazendo uma pessoa muito amparada. Ingressei na magistratura em 1990, com 24 anos de idade, uma jovem com a pretensão de ser uma boa juíza. Ainda era a época em que predominava a máquina de escrever, em que chegamos a ouvir que as mulheres estavam invadindo o poder judiciário. De lá para cá, somos muitas, embora ocupemos pequena proporção nos tribunais e em outras esferas da vida pública. Todavia, independentemente de sermos homens ou mulheres, e qualquer que seja o gênero, o que realmente importa e faz a diferença é o respeito, a dedicação e o cumprimento das pessoas com aquilo que fazem. É certo que a mulher tem dupla jornada, tem as atribuições decorrentes do lar e da maternidade, e, quando não, do compromisso com outros familiares. Aos que eventualmente nos diminuem na atuação feminina, tenho a certeza de que é uma missão difícil a de conseguir o equilíbrio nessa equação de família e trabalho. Iniciei minha carreira como juíza substituta da 45ª Seção Judiciária do Estado do Paraná, com sede na comarca de Santo Antônio da Platina, onde tive a oportunidade de trabalhar e conviver com honrosos magistrados, muitos deles que tomam ou já tomaram assento nesta corte, alguns já em companhia do Criador.
Não me foge à memória as dificuldades do povo humilde que compõe a maciça população rurícola que até os dias de hoje predomina no interior de nosso estado. Fui juíza de direito de entrância inicial das comarcas de Siqueira Campos, Congonhinhas, Jaguapitã, onde pude conviver com realidades diversas dos centros maiores. Também fui juíza de direito da Vara Civil da comarca de Arapongas, segundo maior parque moveleiro do país, na época de entrância intermediária, onde tive a oportunidade de me preparar para um passo maior e posterior, amparada pelos valiosos ensinamentos e apoio do meu finado amigo e estimado escrivão Fernando Migliorini Neto. Meu passo seguinte foi a comarca de entrância final de Londrina, onde permaneci por quase 27 anos, tendo de lá sido titular da 8ª Vara Civil, posteriormente da 9ª Vara Civil, com a incumbência de suceder o desembargador Fábio Della Vecchia no primoroso trabalho que lá desenvolveu, e sob a batuta e apoio do escrivão Iracino José dos Santos, maestro das saudosas festas da família forense, onde anos antes, na época da faculdade, fui estagiária quando o juiz titular era meu estimado amigo Luiz Carlos Bellinetti, e na qual tive a oportunidade de retornar como juíza titular, para trabalhar novamente com o mesmo escrivão e dessa vez com o Dr. Luiz Fernando Bellinetti, promotor de justiça e filho do juiz titular que me oportunizou o primeiro estágio no cível, evidenciando a sucessão daqueles que souberam inspirar por fazer as coisas com amor e dedicação. Posteriormente, fui juíza da Vara das Execuções Penais e corregedoria dos presídios da comarca de Londrina, onde pude compreender um pouco do processo de depuramento da alma humana. E, finalmente, passei meus últimos 15 anos na 2ª Vara de Família, Sucessões e Acidentes de Trabalho de Londrina, onde fui muito feliz, e de onde saio com a impressão dos que por lá passam e a deixam, de que a 2ª Vara de Família de Londrina é uma segunda família na vida da gente. Vara que reflete as grandes mudanças e impactos experimentados nos últimos anos pela sociedade. Deixo parte do meu coração na comarca de Londrina, um lugar muito especial, onde os magistrados que lá atuam competem positivamente para ver quem produz mais, quem trabalha mais e, com isso, quem ganha o jurisdicionado. Agradeço muito a presença do Dr. Luiz Valério dos Santos, diretor do Foro Central da comarca de Londrina, representando meus estimados colegas de toga, meu querido aluno da Escola da Magistratura, já de um tempo distante. Evidente que no exercício da magistratura, nestes 33 anos, não foram poucos os momentos de angústia e solidão no momento de decidir, de tentar dar a melhor solução ao caso concreto, de dar a cada um o que é seu, buscando manter o equilíbrio e a necessária imparcialidade, que é o dever de todo juiz. Foram sempre constantes as noites de serão, os sábados, os domingos e feriados trabalhados. A consulta ao Projúri pode provar que isso não é mera retórica, mas a realidade da vida do juiz. Nunca foi minha pretensão ser o melhor juiz, mas ser um bom juiz, daqueles que as partes confiam no julgamento. Tenho muito orgulho de integrar o Poder Judiciário do Estado do Paraná, que é exemplo de eficiência e de boa gestão, e tenho muita honra de ascender a este egrégio Tribunal de Justiça, com a difícil missão de ocupar a vaga decorrente da aposentadoria do eminente desembargador Luiz Lopes, exemplo de dedicação à magistratura e de cumprimento do dever, comprometendo-me a continuar me empenhando e oferecendo o melhor de mim para a magistratura e para o nosso país. Agradeço ainda a acolhida recebida no seio desta corte, para a qual, nesta data, vim conduzida e amparada pela minha amiga desembargadora Lídia Maitico Maegima, por quem nutro enorme admiração e carinho, e que é a heroína da minha filha Ximene desde a infância, quando ela acreditava que a desembargadora Lídia era Mulan, uma guerreira lendária de um poema oriental. Na verdade, o coração de criança de minha filha já conseguia enxergar a verdadeira guerreira que a desembargadora Lídia é. Peço licença aos senhores para trazer a lição das palavras que o imperador da China teria dito à guerreira. As flores mais belas são as que florescem na adversidade. Então, se a adversidade vier, que seja lição para o nosso crescimento espiritual.
O Paraná é o estado de um povo que tem o germe do trabalho e de uma justiça que funciona em todas as esferas e em todos os seus graus, com os olhos voltados para o futuro e que está em constante aperfeiçoamento. Tenho muito orgulho de ser paranaense e de poder servir ao povo deste estado. Ainda temos muito caminho para percorrer e me sinto motivada e com forças para prosseguir. Termino minha fala lembrando as palavras de uma música muito ouvida pela minha geração, chamada Sonho de Ícaro, personagem da mitologia grega que sonhava alcançar o sol utilizando asas de cera, e que assim diz: pro alto coração, mais alto coração, até que um dia chegue enfim, que o sol derreta a cera até o fim. E quando este momento para mim chegar, que a cera já tivesse consumido, quero partir tendo lutado o bom combate e com missão cumprida. Que Deus continue nos abençoando, a todos nós. Muito obrigada. Senhoras e senhores, falará neste momento o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, desembargador Luiz Fernando Tomasi Keppen. Senhoras e senhores, vou quebrar o protocolo para pedir que a nossa assessoria conduza a Dirce para fazer a entrega de um arranjo de flores à nossa mais nova desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, a doutora Cristiane Tereza Willi Ferrari. Simbolizando todo o carinho e a nossa acolhida. Também solicito a Dirce que permaneça a fim de entregar à nossa querida vizinha Rubiane um ramalhete de flores também, como uma homenagem nossa a esta grande mulher. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor, reverendíssimo Dom Peruso, nós nada seríamos. E é com muito amor que eu começo essa minha fala. Amor por este tribunal, pelos desembargadores e desembargadoras, que labutam junto com os servidores, servidoras, juízes, juízas,
diuturnamente em prol do povo do estado do Paraná, com especial ênfase para os desvalidos, os descamisados, os esquecidos pela sorte. E nós hoje, nesta solenidade, estamos muito felizes com a presença de tantas autoridades. E ao presidente compete promover este agradecimento pela presença do nosso reverendíssimo Dom Peruso, pela sua fala, pela sua sensibilidade humana, por tudo quanto representa para nós a presença do nosso arcebispo metropolitano numa solenidade como essa. Que esta seja a primeira de muitas e que saiba que nesta casa sempre será muito bem acolhido. Também quero saudar e agradecer a presença do Dr. Frederico Mendes Júnior, o nosso presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros. Sua Excelência que saiu de Brasília, deixando inúmeros afazeres, ele que numa semana, às vezes, viaja para 5 capitais desse país, porque sou testemunha do trabalho de Sua Excelência, o trabalho do presidente Frederico Mendes Júnior, que honra, dignifica e orgulha a magistratura paranaense junto à Associação dos Magistrados na sua presidência. Vida longa ao nosso presidente Frederico Mendes Júnior, que ele tenha ânimo, disposição e garra para continuar nos defendendo em Brasília, algo que nós muito precisamos. Quero também agradecer a presença da desembargadora Rosemarie Dietrich Pimpão, representando o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região. A desembargadora Rosemarie Dietrich é uma dessas desembargadoras que tem a sensibilidade da mulher, a humildade, o olhar atento a tudo quanto de valoroso tem a Justiça do Trabalho e essa sensibilidade com as pessoas, com os trabalhadores brasileiros. Muito obrigado pelo Tribunal Regional Eleitoral, Tribunal Regional do Trabalho, estar hoje aqui tão bem representado. Também o reitor do Centro Universitário de Cascavel e vice-prefeito de Cascavel, doutor Renato Silva, nosso muito obrigado pela sua presença, uma grande honra. Também é uma grande honra termos aqui o diretor da Escola Judicial do Paraná, o desembargador Ramon de Medeiros Nogueira, ele que nos últimos 2 anos já conseguiu entregar mais de 50 mil certificados de conclusão de curso, o que para nós do Poder Judiciário é realmente muito valoroso. Quero também agradecer a presença do Procurador de Justiça, doutor Humberto Eduardo Pucinelli, representando o Ministério Público do Estado do Paraná, instituição irmã da magistratura, assim como também da conselheira Graciela Yurk Martins, representando a Ordem dos Advogados do Brasil. Uma grande satisfação tê-los aqui, uma grande honra para nós. Levem o abraço do Tribunal de Justiça do Paraná, do Poder Judiciário do Paraná, a essas nossas instituições co-irmãs. Quero também agradecer a presença da Defensoria Pública do Estado do Paraná. O doutor André Jamberardino é um colega defensor público que constantemente tem comparecido às nossas solenidades, prestigiado o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Uma honra sempre tê-lo aqui conosco, assim como é uma elevada honra termos a presença do presidente da Associação dos Magistrados do Paraná, o nosso queridíssimo Gederson Suzin, colega que, acometido de uma doença recentemente, fez questão de comparecer hoje aqui, usou da palavra e com muita energia transmitiu a mensagem
da magistratura paranaense aos empossados nesta data, mas saibam todos o quanto tem trabalhado o Dr. Gederson Suzin pela nossa classe. Eu sou também, e todos nós que aqui convivemos com movimentos associativos, sabemos o quanto Sua Excelência tem se dedicado à nossa queridíssima e gloriosa Amapá. Eu quero agradecer muito a presença do nosso corregedor-geral, desembargador Hamilton Mussi Correia, pelo prestigiamento a essa solenidade e pelo trabalho que realiza junto à corregedoria, irmanado pelo desembargador Roberto Antônio Massaro, que também se encontra presente, o nosso corregedor da Justiça, assim como saudar muito especialmente o doutor Fernando Antônio Prazeres, nosso segundo vice-presidente. E quero agradecer ao desembargador Rui Alves Henriques Filho, que hoje representa a ouvidoria aqui, ele que é nosso ouvidor, e também aos demais desembargadores e desembargadoras, enfim, aos juízes, às juízas, às demais autoridades que já foram nominadas, familiares, amigos dos empossados, e é tomado, portanto, com o coração tomado de muita emoção e muita alegria que hoje, na condição de presidente, recebemos e recebo Cristiane Ferrari e Sérgio Luiz Creus, que foram escolhidos em sessão do Tribunal Pleno deste Tribunal aos 7 de agosto de 2023, e que hoje nós testemunhamos tomarem assento na mais alta Corte de Justiça deste Estado. Quero também, como todos já fizeram, registrar minhas homenagens aos desembargadores que anteriormente ocuparam as cadeiras hoje honradamente assumidas pelos colegas. E, portanto, falo com muito carinho, com uma lembrança muito viva do nosso querido professor Vicente Delprete Misurelli, um filósofo, um tribuno maravilhoso, um emérito jurista, um ser humano especial. E também, de modo muito especial, ao desembargador Luiz Lopes, ele que está hoje jubilado, mas foi um magistrado que honrou e ajudou a construir o bom nome da justiça paranaense junto a toda a nossa população. Magistrado reto, sério, comprometido com a causa pública. Ambos esses colegas valorosos, deixaram um legado muito positivo de ações e trabalho para a causa da justiça paranaense. Muito já se disse da desembargadora Cristiane e do desembargador Sérgio, mas o que nós todos sabemos é que a cada pássaro o seu voo, a cada homem o seu passo. O momento de Cristiane e Sérgio é de darem novos passos. Passos agora aqui na mais alta corte da Justiça Estadual, o nosso glorioso Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. E eu tenho certeza que a presença desses dois novos colegas, certamente será de muito valia para o engrandecimento ainda maior da nossa instituição. Instituição que este ano comemora 300 anos da justiça togada na terra das Araucárias e 132 anos do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
homens, mulheres, servidoras, servidores, magistrados, magistradas, devotaram, caríssimo presidente Frederico Mendes Júnior, Dom Peruso, devotaram o melhor da sua vida para erigir esta imemorial corte, de modo que nós, hoje, estamos muito felizes por termos dois novos colegas trazendo a energia das suas inteligências em proveito do nosso tribunal. Para finalizar esta minha fala, que obviamente não deve ser longa, eu só lembro que nós não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual, mas sim somos seres espirituais tendo uma experiência humana. De modo que também eu rogo a Deus para que derrame bênçãos, proteção aos empossados nesta nova etapa de suas vidas. Felicidades, muito obrigado. Devolvo a palavra ao cerimonial. Informamos. E neste momento nós convidamos os presentes para a imposição de respeito, ouvirmos o hino do Estado do Paraná. Entre os astros do cruzeiro és o mais belo a fugir. Paraná serás luzeiro, avante para o porvir. O teu fulgor de mocidade, terra tens brilho de alvorada, rumores de felicidade, canções e flores pela estrada, rumores de felicidade, canções e flores pela estrada. Entre os astros do cruzeiro és o mais belo a fugir. Paraná serás luzeiro, avante para o porvir. Outrora apenas panorama de campos, ermos e florestas, vibras agora tua fama pelos clarins das grandes festas. Vibras agora tua fama pelos clarins das grandes festas. Entre os astros do cruzeiro és o mais belo a fugir. Paraná serás luzeiro, avante para o porvir. A glória, glória, santuário, que o povo aspire e idolatria. E brilharás com brilho vário, estrela rútila da pátria. E brilharás com brilho vário, estrela rútila da pátria. Entre os astros do cruzeiro és o mais belo a fugir. Paraná serás luzeiro, avante para o porvir. Pela vitória da mais forte, luta, luta, chegada é a hora. Para os elites teu norte, terra já vem rompendo a aurora. Para os elites teu norte, terra já vem rompendo a aurora. Entre os
Informamos que a eminente desembargadora e o eminente desembargador receberão os cumprimentos durante o coquetel que será servido na esplanada no térreo deste edifício. E solicitamos que as autoridades presentes aguardem a saída dos nossos empossados, que serão conduzidos pela família aqui pelo meio do nosso plenário. Por gentileza, doutor Sérgio, desembargadora Cristiane, acompanhados da família. Pedimos, então, uma salva de palmas aos nossos desembargadores empossados. A esposa do nosso empossado, doutora Rubiane, e a família também, por gentileza, acompanhar o doutor Sérgio, desembargador Sérgio. Nós agradecemos a presença de todos que prestigiaram esta solenidade de posse e, com a devida autorização do nosso presidente, fica declarada encerrada a presente sessão.